Você já parou para pensar quanto tempo você gasta diariamente em filas? Talvez você possa usar isso como um bom passatempo quando estiver em uma. Dependendo da sua rotina, poderá até fazer um cálculo de quanto tempo de vida você já perdeu apenas parado esperando por algo. Talvez o resultado não seja muito animador. Então o que você pensa? Em desistir? Mas você precisa pagar aquela conta, senão vai pagar multa. Vai continuar doente, pois não aguenta mais esperar para ser atendido no hospital? Ou então largar o carro no meio do engarrafamento e ir andando para casa? Por muitas vezes, somos obrigados a encarar essas inevitáveis situações que estão presentes no cotidiano humano. Uma fila ocorre sempre quando a procura por um determinado serviço é maior que a capacidade deste de provê-lo. Essa situação existe desde o início da civilização. Então, como dimensionar a quantidade de servidores ideal para atender a toda a demanda? Será que é tão simples quanto parece? Podemos então pegar a média de clientes por hora e dividir pelo número de servidores e é só analisar o resultado? Desta forma, continuaríamos com as indesejáveis filas que assolam nossas vidas, pois as mesmas têm a capacidade de se acumular imprevisivelmente. E o que isso significa? Que utilizando esse método, precisaríamos de uma bola de cristal para fazer tudo dar certo. Caso contrário, teríamos em alguns momentos longas esperas e em outros nenhuma. Não temos como prever exatamente quanto tempo cada serviço durará ou então quantos e como os clientes vão chegar no decorrer do tempo. Este problema começou a ser estudado há mais de 100 anos atrás, quando em 1909 um matemático dinamarquês das telecomunicações chamado Agne Erlang começou a trabalhar em aplicar a teoria das probabilidades a problemas de tráfego de telefonia e publicou o primeiro trabalho neste assunto, provando que ligações telefônicas distribuídas aleatoriamente seguiam a lei de distribuição de Poisson. Erlang é considerado o pai da teoria das filas, que atualmente é um setor da pesquisa operacional que utiliza conceitos básicos de processos estocásticos e de matemática aplicada para analisar o fenômeno de formação de filas e suas características. Então, qual a razão pela qual os gerentes dos estabelecimentos e o poder público não aumentam suas capacidades de atendimento? Podem ser resumidas basicamente por dois motivos: inviabilidade econômica e limitação de espaço. Dessa forma, a teoria das filas tenta encontrar um ponto de equilíbrio que satisfaça o cliente e que seja viável economicamente para o provedor do serviço. Um problema de filas típico pode ser descrito como clientes chegando, esperando pelo serviço se não forem atendidos imediatamente e saindo do sistema após serem atendidos. Existem dois tipos de tempo de espera de cliente: o tempo que o cliente gasta na fila e o tempo total do cliente no sistema, que seria o tempo na fila mais o tempo de serviço. O termo cliente é usado de maneira geral e não implica necessariamente num cliente humano. Pode ser uma fila de carros, uma fila de navios, de aviões. Nos processos de filas comuns, os processos de chegadas são estocásticos, ou seja, desenvolve-se no tempo e no espaço conforme as leis de probabilidade. Assim, é necessário conhecer a distribuição de probabilidade descrevendo os tempos entre sucessivas chegadas dos clientes. Também é necessário saber se os clientes podem chegar simultaneamente. A reação do cliente ao entrar no sistema também é importante, de maneira que o cliente pode decidir esperar sem problema, independente do tamanho da fila. Ou, por outro lado, o cliente pode decidir não entrar no sistema caso a fila esteja muito grande. Um cliente pode, por sua vez, entrar na fila, mas depois de um tempo perder a paciência e decidir partir. Nos eventos que existem duas ou mais linhas paralelas, os clientes podem mudar de uma fila para outra. Existem duas distribuições teóricas válidas para aplicação em teoria das filas: exponencial, que é uma distribuição contínua, que normalmente é usada para representar tempos de atendimento, e a de Poisson, que é uma distribuição discreta, utilizada normalmente para representar chegadas de cliente ao sistema e também tempos de atendimento. As chegadas se processam segundo uma distribuição de Poisson com média lambda chegadas por tempo. Seus parâmetros são lambda, que é o ritmo médio de chegada, e c, que é o intervalo médio entre chegadas. Grande parte do que foi falado nos padrões de chegada é válida para os padrões de serviço. O processo de serviço pode depender do número de clientes esperando pelo serviço. Um servidor pode trabalhar mais rápido se a fila estiver aumentando, ou, caso contrário,
pode tornar-se confuso e ficar mais lento. Os tempos de atendimento seguem a distribuição exponencial negativa com média 1 sobre lambda, ou seja, o número de atendimento segue uma distribuição de Poisson com média μ. Seus parâmetros são μ, ritmo médio de atendimento, TA, tempo de duração média de serviços ou atendimento. A disciplina de filas refere-se à maneira como os clientes são escolhidos para entrar em serviço, após uma fila ser formada. A maioria das disciplinas comuns que podem ser observadas na vida diária é FCFS, First Come, First Served. Ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Entretanto, existem outras disciplinas, tais como LCFS, Last Come, First Served, a disciplina SIRO, Service in Run and Order, que atua de forma aleatória, e também tem a disciplina PRI, Priority Service, baseadas em esquemas de prioridade. Existem duas situações gerais em disciplinas de prioridade. No primeiro caso, que é chamado de preemptivo, o cliente com mais alta prioridade é permitido entrar em serviço independentemente de outro cliente com menor prioridade estar sendo servido, de forma que o cliente com menor prioridade é interrompido e tem o seu trabalho reiniciado mais tarde. Na segunda situação de prioridade, chamado caso não preemptivo, os clientes com maior prioridade vão para o início da fila, mas só entram em serviço quando o cliente sendo atendido deixa o sistema, mesmo que ele tenha uma prioridade baixa. Existem duas situações para a capacidade do sistema. Sistema de filas finitos, ou seja, em alguns processos de filas, existe uma limitação física da quantidade de espaço na fila. E sistemas de filas infinitos, quando não há restrições quanto ao crescimento da fila. Quando o número de canais de serviço são definidos, tipicamente estão sendo determinados o número de estações de serviço paralelos que podem servir os clientes simultaneamente, podendo possuir uma fila para cada servidor ou uma única fila para atender a todos os servidores. O sistema de fila única é mais rápido do que o sistema de filas independentes. Mas por que isso acontece? Quando um caixa tem a sua própria fila, qualquer problema que aconteça paralisa aquela fila completamente. No sistema de fila única, enquanto um caixa resolve um problema, a fila continua andando normalmente. Mas a maioria das lojas evita o sistema de fila única, porque fila grande espanta cliente. Um sistema de filas pode ter um único estágio de serviço ou podem ter vários estágios. A notação de processos de filas mais utilizadas atualmente foi proposta por Kendall em 1953 e é descrita por uma série de símbolos, tais como A, S, M, K, N, Q, onde estão apresentados nesta tabela autoexplicativa, denotando a taxa média de clientes chegando no serviço de filas como lambda e a taxa média de serviço como mi, sendo que uma medida de congestionamento para o sistema C-Server é ρ igual a lambda sobre C mi. Quando ρ for maior do que 1, o número médio de chegadas no sistema excede a taxa média de serviço do sistema, de forma que, quando o tempo avança, a fila se torna cada vez maior, impedindo qualquer situação de equilíbrio. Assim, para obter uma situação de equilíbrio, ρ deve ser estritamente menor do que 1. Quando ρ for igual a 1, ao menos que as chegadas e os serviços sejam determinísticos e bem escalonados, nenhum estado de equilíbrio existe, desde que a aleatoriedade impedirá a fila de se esvaziar, de forma que a mesma crescerá sem limites. Por essa razão, se a taxa média de serviços e a taxa média de chegadas são conhecidas, o número médio de servidores paralelos requeridos para garantir a solução de estado de equilíbrio pode ser imediatamente calculado encontrando o menor C que satisfaça a equação lambda sobre C mi menor do que 1. Com base em tudo o que vimos sobre a utilização da teoria das filas, podemos avaliar o comportamento de um sistema de filas e seus parâmetros, como, por exemplo, a probabilidade de haver N clientes no sistema, a probabilidade de que o número de clientes no sistema seja superior a um certo valor, a probabilidade de que o sistema esteja ocioso, a probabilidade de que o sistema esteja ocupado, o número médio de clientes no sistema, o número médio de clientes na fila.
o tempo médio de espera na fila por cliente e o tempo médio gasto no sistema por cliente. Para um sistema de filas simples, podemos ter 3 alternativas de tratamento. Tratamento por emprego de bom senso e um pouco de adivinhação, o qual batizaremos de achiometria. Tratamento analítico, empregando-se teoria das filas. E o tratamento por meio de modelagem e simulação. Esse vídeo aborda de forma superficial a segunda alternativa, uma ferramenta poderosa que vale a pena um aprofundamento devido à sua grande área de aplicação. Sempre é hora de aumentar conhecimento e se especializar. Desejo a todos um bom estudo.